Olá, seja muito bem-vindo à nossa devocional. Você tem dificuldade de desapegar das coisas? Muitas vezes a gente se apega a coisas inúteis, velhas e às vezes até que nos prejudicam, não é mesmo? Outro dia eu recebi um vídeo de uma amiga. O filho dela teve problema sério de câncer e durante esse tratamento ele ficou muito tempo no hospital, na cama. Era um câncer de osso nas pernas e até que ele, com muito tratamento, ele começou, com a graça de Deus, ele começou a andar com um andador. Então ele foi para casa, o pai comprou um andador e nesse vídeo o pai dizia para ele: filho, se Deus quiser, logo nós vamos doar esse andador, nós vamos dar esse andador e você vai correr com as suas perninhas. E o filho então olhou sério para a câmera, para o pai e falou: não, pai, eu não quero dar esse andador, ele é meu. Mas filho, você não vai precisar dele. E ele diz: eu não quero. Sabe, meus amados, às vezes a gente é assim, a gente se apega a coisas que nos amarram, que nos prendem, né? E a gente não consegue soltar, não consegue descartar. Esse ano eu decretei que seria o ano do desapego. Há tanta coisa nas gavetas, nos armários, que eu preciso desapegar. E a gente vai se apegando a coisas, né? Óculos velhos, às vezes, roupas, a gente fala assim: eu vou emagrecer. Às vezes cartões antigos que a gente recebeu, né? A gente tem que fazer faxina, a gente só muda as coisas de lugar, muitas vezes. E depois ainda põe no saco do lixo que vai descartar e a gente vai lá e pesca no saco, pesca, né? Aquilo que a gente descartou. Você é assim que nem eu? Oh, misericórdia, né? Às vezes a gente apega a ciclos. Mulheres que se vestem como se fosse uma jovencinha, uma adolescente. Homens que na meia-idade vão atrás de moto, disso, daquilo. Começa a tomar algumas atitudes que não tomava antes. Muitas vezes aquela crise da meia-idade que bate, né? As fases vêm, a gente precisa curtir cada uma na sua interesse. Ai, como eu preciso aprender isso. Você também? Às vezes a gente se apega a locais, a situações, a cidades, a gente muda de cidade e fica emburrado. Ah, não, por quê? Eu queria, aquela cidade lá era tão boa para mim, por que eu mudei? Ah, Deus tem propósito. As coisas passam, vão se mudando e a gente tem que entender que nós estamos vivos, né? A vida é uma dinâmica e coisas novas vão acontecer. Às vezes a gente se apega a pessoas, né? E a gente se apega e custa de se apegar. Às vezes aquela pessoa se afastou de nós. Então, às vezes a gente tem que pensar assim: é livramento de Deus. Às vezes a pessoa se afastou porque Deus permitiu. Deus sabe o que a gente não sabe, Deus ouve o que a gente não ouve e a gente fica sofrendo pela perda de alguém. Às vezes é o apego ao poder. Muitos políticos sofrem desse mal, né? E muitas vezes eles se apegam porque se eles saírem do poder, muita coisa pode rolar, eles podem até ir preso, né? Porque se descobrir suas falcatruas, não é verdade? Ou a pessoa se apega porque ela precisa ser poderosa, se sentir que está no comando, né? E elas não delegam. É tudo uma questão grande de vaidade, a pessoa não dá conta mais, mas ela continua, né? Não desgruda, não solta o osso, como minha mãe dizia. Às vezes a gente se apega a sentimentos, a mágoas do passado. Alguém falou uma coisa dura para você anos atrás e até agora você guarda aquela mágoa. Quando você lembra daquela pessoa, você sofre porque você não consegue perdoar. Como nós precisamos perdoar. O perdão traz paz, né? Como a gente precisa e buscar aprender com Deus, que é o catedrático na matéria de amar. Como nós devemos amar as pessoas, apesar de, né? Mas olha, eu não sei o que você está passando, às vezes mudança de emprego, mudança de cidade, amigos novos, porque alguns antigos se afastaram, coisas que você precisa de se apegar, que está entulhando o teu espaço, a tua casa, a tua vida, ciclos novos, fases novas, e eu não sei.
mas que Deus esteja trabalhando no meu e no seu coração para a gente desapegar e deletar aquilo que não vamos usar, que não faz parte de nós aí mais, não faz parte da nossa identidade atual, e a gente possa priorizar aquilo que realmente precisa ser guardado e aquilo que precisa ser deixado, que é entulho que paralisa, que apaga o brilho da nossa vida, sabe? Eu me lembro de Pedro ele deixou a rede e foi seguir Jesus. Às vezes eu fico pensando, Regina, você tem que deixar as redes, agora não é bem a rede, né, de pescaria, de peixes, né, mas as redes sociais e buscar mais a Jesus. Eu não sei se essa palavra é para você, mas é para mim. Eu preciso deixar mais essas redes sociais e ficar mais ligada na palavra de Deus. Eu quero finalizar deixando um texto para vocês que está em Provérbios capítulo 4, versículo 20 em diante, que diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Presta atenção, Regina, presta atenção, você que me ouve. Não os deixes apartar-te dos teus olhos, aquilo que eu estou falando para você. Aquilo que Deus está falando para você, não deixa se afastar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração. Isso você deve guardar, guarda no sentido assim forte, te envelopar, te guardar, te obedecer, te praticar. Depois ele continua, porque são vida para quem os age, saúde para o seu corpo. Olha que coisa tremenda. A palavra de Deus, ela é vida, ela é saúde, né? E depois, finalizando no 23, diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, olha, é vida, a palavra de Deus é vida, é saúde, é fonte de coisa nova, água límpida, nova que Deus tem para mim e para você. Que Deus me ensine, me dê discernimento, aquilo que eu devo jogar fora, descartar, e aquilo que eu devo guardar no meu coração, que eu devo me apegar. Eu devo me apegar a tudo aquilo que me leva mais perto de Deus e desfrutar com interesse. Seja faces novas, emprego novo, cidade nova, amigos novos, tudo aquilo que deve me levar mais perto de Deus, aquilo que me afasta de Deus, que eu descarte, que eu elimine da minha vida, porque são coisas que me paralisam, como o andador daquele menino. Amém? Pense nisso. Em nome de Jesus, que Deus nos ensine, nos dê discernimento para saber o que eu devo deletar, o que eu devo jogar fora e o que eu devo guardar no meu coração, usar e praticar, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.